bem. Gente, as coisas de Deus não são de qualquer maneira. Deus, ele realmente tem me incomodado de forma para estar realmente falando sobre isso, sabe? Entrando num contexto mesmo. As coisas de Deus não são de qualquer forma. Nós, mulheres, nós podemos ser mais inteligentes, sim. Nós podemos ter mais sabedoria, sim. Nós podemos buscar a Deus virtude, sim. Eu posso dizer que na maioria das vezes os nossos sofrimentos, nossas frustrações, nossas guerras, nossas lutas, nós somos as maiores culpadas. Nós precisamos muito vigiar, vigiar na forma que a gente fala, vigiar na forma que a gente se veste, vigiar na forma que a gente se comporta. Tome cuidado, muito cuidado com vaidades. Vaidades, sonhos de vaidades, acaba nos levando a desagradar a Deus, acaba nos levando a desobedecer a Deus, acaba nos colocando muitas vezes em caminhos que ficam muito difíceis de retornar, entende? É difícil de retroceder para a vontade de Deus. Eu falo de coração mesmo. Muitas coisas que já tem alguns anos que Deus vem abrindo a minha mente, eu já vim fazendo alguns vídeos, acho que fiz 1, 2, 3, não sei, a respeito disso. E nesses últimos dias de novo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E mais ainda, nós sendo mulheres, nós precisamos entender que nós precisamos nos resguardar, nos preservar, porque o nosso corpo, a forma que a gente se veste, a forma que a gente se mostra, interfere demais na nossa felicidade. Não interfere somente na nossa comunhão com Deus, interfere sim na nossa felicidade, interfere nas nossas realizações futuras, nos nossos sonhos, objetivos, entende? Nem tudo é o inimigo. Muitas coisas somos nós mesmos que plantamos, somos nós mesmos que procuramos, né? Em relação, de novo, a vestes, a forma que a gente lida com o que Deus nos fez, gente. Se você olhar para a palma da tua mão, tenta descobrir de qual fábrica você saiu. Qual foi o fabricante que te fez? Olha para a pele da tua mão, olha para a palma da tua mão, olha para o que Deus te fez, o que Deus te criou. Sabe, muitas das vezes a gente não tá satisfeita, a gente não tá satisfeita com a cor da pele, a gente não tá satisfeita com a cor do cabelo, com o corpo. De repente Deus te fez com um biotipo menor, fez a sua estrutural ser menor, então você tem que ser magra, porque se é pequena, você é magra, você não pode querer ser mais do que Deus te fez. A Bíblia fala que é bom a gente se exercitar, sim, mas existem coisas que são totalmente fora da vontade de Deus. E quando a gente tenta mudar, a gente quer mudar as coisas, a gente acaba entristecendo ao Senhor, entende? A gente acaba entristecendo ao Senhor. A gente acaba como se Deus tivesse feito um presente com muito amor e carinho, embrulhado, escolhido e nos entregue com muito amor e carinho, e a gente tivesse rejeitado, e a gente estivesse realmente rejeitando. Porque Deus, quando Ele nos faz de uma forma, se Deus me fez com esse tom de pele, se Deus me fez com essa cor de cabelo, se Deus me fez com a cor dos olhos que eu tenho, Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Às vezes a gente fica querendo mudar as coisas, querendo unhas. Eu não colocando unhas gigantescas, unhas que quando eu era criança, eu lembro quando tinha desenhos de Satanás, do inimigo. Aparecia ele com chifre, aquelas coisas todas, e com as unhas enormes, vermelhas e pretas. Eu realmente sinto dó, eu sinto
Eu sinto pena porque eu também já estive no engano. Eu nunca coloquei unha postiça, essas coisas, nunca gostei muito dessas coisas, mas eu pintava minhas unhas de vermelho, usava muito vermelho, café, quase preta, eu usava muito. Eu pintava o meu cabelo constantemente. Meu cabelo ele era castanho claro quando era criança, meio laranjado, alaranjado. Conforme eu fui crescendo, ele ficou claro, mas depois na fase adulta eu quis ser loira platinada. Então, assim, eu já cheguei a usar lentes de contato azul. Meu olho é castanho claro. Dependendo do sol, dependendo do clima, ele fica meio mel, fica. Pra que que eu fico. Pra que querer mudar aquilo que Deus nos fez? Entende? Eu já cheguei a fazer academia de ficar forte, né? Não musculosa, mas eu pegava pesado. Então, assim, se exercitar é legal, cuidar do nosso corpo, é cuidar da nossa saúde, é cuidar do templo do Espírito Santo. Mas a gente precisa ver até onde vai o nosso exagero, entende? Até onde vai a nossa vaidade. A vaidade, quando ela é excessiva, ela acaba nos tornando ridículas, acaba nos colocando contra o que Deus quer para nós, o que Deus nos fez e nos criou, sabe? É a mesma coisa do seu filho, você gerou um filho. O seu filho cresceu e fala: Eu detesto a cor da minha pele, eu não suporto meu cabelo, eu não suporto meus olhos, eu não suporto não sei o que, não sei o que. E de repente ele é igualzinho você. Como que você vai ficar? Você não vai ficar entristecida? Você não vai ficar magoada? Eu tenho certeza que vai. A mesma coisa é Deus. A mesma coisa é o Pai Eterno. É... Eu não tô falando isso para quem não é cristã. Se você não é cristã e tem entendimento do que eu tô falando sem se magoar, sem se sentir ofendida, agredida, confrontada, glória a Deus. Mas é para aqueles que conhecem a palavra, aqueles que pegam a palavra, aqueles que estão dentro de igrejas. Qual exemplo você está dando? Eu não estou julgando, não. Eu estou falando o que Deus está. O que eu senti aqui de estar falando. Deus está permitindo que eu venha falar. Porque entristece. Entristece. Eu tô com essa roupa aqui, é um vestidinho. Eu criei dois modelos de vestido nesse mesmo jeito aqui. Um era mais longo e outro mais curto. O mais longo eu doei para a igreja, que era para poder pessoas que não têm condições, né, usar, poderia usar com coisa por baixo. Mas eu já não me sinto mais bem tá usando assim, mostrando meus ombros. Não só porque eu tenho essa tatuagem que eu fiz quando eu tinha 18 anos, mas eu não me sinto mais tão bem assim. Aqui porque eu tô dentro de casa, entende? Mas até para fazer o vídeo eu sinto acusação. Então, assim, eu tô mostrando porque é coisa que eu também faço e eu também sinto condenação, entende? E eu queria que outras mulheres também abrissem os olhos a respeito disso, entendimento. Quando a gente fica querendo mudar demais o nosso corpo, colocar coisas demais, exageradas demais, é, não é legal. Deus, ele não recebe de uma forma legal. Isso não é necessário para nós que somos cristãs, que estamos buscando realmente é, cumprir a vontade do Senhor, entende? Os mandamentos do Senhor, viver na vontade de Deus, principalmente quando a gente sente que a gente tem alguma coisa a mais, que Deus nos chamou para algo a mais, que Deus nos chamou, entende? Que nós temos um chamado. Não é legal as pessoas de repente entrarem e nos ver falando de Deus, cheia, lotada de unhas postiças enormes, gigantescas. Não é legal. Não é legal as pessoas olharem e ver que a gente tá querendo mudar a cor do nosso cabelo. Não é legal ver a gente toda musculosa, entende? A não ser que seja uma doença, que deixa a pessoa assim, mas do contrário, não é legal. Não é legal quando a gente tenta mudar a cor dos nossos olhos. Não é legal para Deus. A gente está entristecendo o coração do Senhor. E não é legal para as pessoas que estão vendo. Porque as coisas de Deus são muito puras. As coisas de Deus são muito santas. As coisas de Deus. A gente não precisa colocar um colar para chamar atenção falando de Deus.
A gente não precisa pendurar nada na testa ou na cabeça, ou seja lá o que for, para falar de Jesus, para falar o que Deus quer que nós falemos, para emprestar as nossas bocas para o Senhor. A gente não precisa se misturar com o mundo, as coisas do mundo que não pertencem mais, que não pertencem a Deus. Entende? O Pai, ele se agrada quando a gente chega diante dele, como a gente é, do jeito que ele nos fez, quando a gente está satisfeita com o que ele nos fez, entende? Existem mulheres por aí que se matam, tiram a própria vida, mulheres que se entregam a qualquer relacionamento, porque elas não estão satisfeitas com elas mesmas, elas não estão satisfeitas com a aparência delas, elas não estão satisfeitas com o que Deus fez nelas, elas, para elas, por elas. E elas acabam se colocando nos braços de quem não tem que estar. Porque a autoestima às vezes é tão baixa, que ela acaba se entregando tanto também à vaidade, e ela coloca uma capa ali se enganando que era daquela forma. Ela fica querendo chamar atenção de colocando tantas coisas que não vai trazer muita coisa boa para ela. Entende? Eu acho lindo mulher bem arrumada, vestida. Eu não vou mentir, é bonito uma mulher com a unha feita, uma maquiagem bem feita, um cabelo bem feito, tudo. É muito bonito. Mas eu tô falando isso para quem conhece a Deus, para quem ama a Deus, para quem tem uma história com Deus, para quem tem uma intimidade com Deus, para quem conhece a Deus de como ele andar. O mundo está sendo preparado para a vaidade, para as coisas ridículas, para as coisas berrantes, absurdas. A gente não pode se misturar com isso, entende? A gente tem que se separar de tudo isso. A gente precisa, não só para Deus, não só para nós mesmos, na nossa felicidade, entende? Se de repente Deus tem preparado alguém para mim que gosta de uma mulher exatamente do jeito que eu sou, e eu tô querendo ser outra pessoa, eu tô querendo ter outra aparência, eu tô querendo ter outras atitudes, outro comportamento, sendo que a Deus já tem alguém ali preparado para mim que ele me ama e ele me quer sem nem me conhecer exatamente do jeito que eu sou, a aparência que eu tenho, a voz que eu tenho, o meu comportamento, as minhas atitudes, a minha voz, o tom da minha voz. Aí as coisas nunca vão acontecer. As promessas de Deus não se realizam, as coisas que têm que acontecer não acontecem. Porque a gente está sempre ocupando o lugar daqueles que realmente têm que estar nas nossas vidas. Daqueles que realmente nos ama, nos quer. A costela, né? Eu lembro quando eu era adolescente, pré-adolescente na igreja, que os jovens falavam muito isso, que eles oravam pelas costelas. Eu lembro que tinha muito isso, né? Deus, ele sempre tem uma costela para um homem e Deus tem sempre um homem para uma mulher. Sempre existe a tampa da panela, entende? Só que a gente tem que querer, a gente precisa não querer mudar. A verdade é essa. Não mudar se o joguinho ali da tampa e a panela é um, não querer de colocar uma tampa diferente nela, entende? Eu senti de vir aqui estar falando isso. E que nós que conhecemos um pouquinho da palavra e conhecemos muito a Deus, de como Ele andar, a gente possa abrir mais o nosso entendimento. Que Deus possa nos encher de sabedoria vinda dEle em relação a absolutamente tudo na nossa vida. Que a gente pare de sofrer à toa. Que a gente pare de colocar nossa autoestima lá embaixo. Que a gente pare de querer mudar o que Deus nos fez com tanto amor, com tanto carinho. Ele fez, ele escolheu exatamente isso.
O Senhor escolheu, ele já sabia que eu, Rosenilda, seria dessa cor, teria cor dos olhos que eu tenho, de pele, de cabelo, de altura, a altura da minha voz. Deus, ele já sabia de tudo, tudo já foi escolhido, tudo já foi determinado. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus escolher, deixa Deus colocar o que é nosso nas nossas mãos, na nossa frente. Entende? Que Deus abençoe a nossa vida, que essa semana seja uma maravilha. Eu volto logo, logo. Que Deus abençoe.